Olha, eu cheguei aqui em novembro de 1964. Aí procurei logo a igreja, né? A primeira igreja batista, só tinha ela mesmo. Só a primeira igreja batista do Balsas. Eu cheguei em 95 e eu tenho 28 anos, que eu moro aqui em Balsas e sou assim, uma pessoa muito feliz, honrada assim, de poder participar, fazer parte dessa igreja, da qual nós temos muito carinho por ela, né? A Igreja Batista. A PIB, nessa época, eu estava com 47 anos, já está nos 75, 28 anos de PIB, né, em Balsas. E a gente viu, nós chegamos com o pastor Elvenir, logo não demorou, ele foi, já está na época dele ir, aí o pastor Vanderlei, a igreja convidou o pastor Vanderlei. E o que me fez vir para a Igreja Batista? Foi o lado missionário, o lado realmente genuíno da palavra de Deus, de passar realmente o que Jesus veio fazer aqui na terra. Esses 25 anos têm agregado muito na minha vida. Deus tem me abençoado ricamente, né? E dentro desse processo todo, eu comecei lá, um ano depois que eu me converti, me tornei presidente dos adolescentes na época, né? Fui 4 anos como presidente de adolescente. E logo agora em 2015, Deus me presenteou com o projeto Embaixador do Rei, né? Que já tem 7 anos que a gente tem esse projeto Embaixador do Rei, no qual tem abençoado muitas vidas. Nós fomos a primeira igreja evangélica dessa cidade. De lá para cá nós temos visto o reino de Deus crescendo, tanto no sentido de denominação, como também no sentido de outras igrejas que têm chegado a essa cidade, têm de certa forma andado nas ruas pavimentadas que nós, os batistas, construímos nessa cidade. Eu cheguei aqui na cidade de Balsas no dia 1º de maio de 85 e fui logo recebido como membro da igreja, porque o meu irmão ele foi pastor aqui na PIB do ano de 83 a 88. É uma alegria, né? Uma satisfação enorme a gente poder falar da PIB, dessa igreja que me acolheu, né? Quando cheguei aqui. Contar o meu testemunho, contar a minha história pela graça do Senhor é também falar dessa igreja. Ao chegar aqui em 2007, ser acolhido por essa igreja, foi a igreja na qual eu fui batizado, a igreja na qual contraí o matrimônio com a minha esposa e a gente também teve a oportunidade de servir. Basicamente, na PIB de Balsas, eu sempre tive ligado à juventude no período que eu fiquei ali. Eu assumi a presidência da juventude no ano de 2006, tá? E 2007. A gente ficou ali como presidente da juventude, trabalhou aqui com os irmãos. E era uma juventude, na época, bastante diversificada, né? A gente tinha jovens recém-chegados, vamos dizer, jovens que estavam chegando aos 18, tínhamos jovens de 30 e poucos anos, mas era uma juventude boa. Ribamar Dutra, meu parente, né? Cheguei aqui, ele era o moderador da igreja, porque não tinha pastor. Daí, quando ele foi embora transferido, aí foi convidado o primeiro pastor daquele tempo, pastor Antônio Ferreira Salles, né? Um grande homem de Deus. Eu lembro de uma fala de uma pessoa que disse que esse templo era como se fosse um elefante branco, fazendo alusão de que era uma construção que não fazia sentido. Nós vimos o desafio do Senhor, entendemos, vimos para cá e hoje é tão gratificante chegar nesse templo e vê-lo lotado, bonito como ele se encontra. E ali nós lutamos bastante para a gente conseguir, né,
esse novo templo, que era uma coisa que a gente sonhava, que a gente almejava muito, ter um novo templo, né? Porque lá no outro já era um templo bem pequeno. Uma obra grande, pessoas diziam, não, essa igrejinha desse tamanho vai construir esse templo aí todinho, mas graças a Deus, o dono do ouro e da prata é Deus, né? E ele abriu as portas. E nós fizemos várias campanhas de pizza, né? E teve a última, nós fizemos 250 pizzas para uma noite. Nós vimos a PIB de Balsas, ela crescendo no meio da pandemia. E aí, de fato, isso é resultado do sentimento de pertencimento, de vida prática do Evangelho. Nós fizemos a época do sopão no hospital regional aqui de Balsas, não regional, mas o hospital Balsas Urgente, onde precisamos conversar com a diretoria para nós chegarmos ali. Além do alimento físico, também o alimento espiritual, que é para falar da palavra de Deus, que a nossa igreja é voltada para o missionário, para a gente sair das quatro paredes da igreja, da nossa casa e levar a palavra para aquelas pessoas que são sedentas da palavra de Deus. É uma igreja evangelizadora, trabalhou com missões também. Fizemos culto ao ar livre, evangelizávamos alguns povoados aqui na cidade, nos bairros, e nós nos dedicamos muito a evangelizar a cidade de Balsas. Cheguei aqui, tinha base de 20 membros nesta igreja aí, né? Naquele tempo. Em 1969, eu conto até o nome dele. Eu sei até o nome de cada um. Muito gratificante, porque a gente pode ver assim o reino de Deus crescendo, né? E alcançando mais pessoas. São as pessoas que foram os nossos precursores, né? O saudoso irmão Silvestre, o qual eu tive a oportunidade de conhecer, ele já estava bem debilitado na ocasião. Ele está com o Senhor agora. Nós temos pessoas que não foram membros fundadores, mas que têm muito tempo de envolvimento e pertencimento a essa igreja, como a irmã Diava, pastor Bonifácio, pessoas que estão aqui conosco, que são membros atualmente, como o irmão Erivaldo, irmã Décia, Zé Pereira e o Bonifácio, eles sempre viajavam com o pastor Adonias aí no Balsinha, lá, porque tinha uns membros da igreja que moravam para lá. Sempre eles iam fazer trabalho ali no Balsinha, né? PIB para mim são duas palavras: acolhimento e serviço. Foi onde pudemos, pela graça do Senhor, despertar nossos dons, talentos e servirmos um tempo de jovens. Está na EBD, está na organização de várias programações, retiros, como também viagens missionárias ali à Feira Nova e as demais congregações que estávamos plantando na época. E tudo isso acabou por despertar também, obviamente, o chamado ao ministério pastoral. Eu era zelador da igreja por esse tempão todo, 17 anos, eu e a Nazaré. Deus me colocou como diácono dessa igreja. Missão quando meu pastor Salino me colocou. A gente se emociona porque a gente olha para a vida da gente, às vezes se acha incapacitado para algumas situações, e devido a alguns problemas que a gente enfrentou, e a igreja sempre do lado da gente, né? Porque esse é o diferencial da igreja, essa assistência que eles fazem com a gente, né? E quando eu passei por um grande problema na minha vida, a igreja acreditou em mim, né? E logo depois, o meu pastor me desafiou, né, a minha igreja para ser diácono. Nós temos os departamentos, uma das coisas que a gente mudou bastante, assim, fico muito feliz, a recepção, que os nossos visitantes já chegam, nossos irmãos já chegam, já são acolhidos ali na frente com um sorriso e um bem-vindo mesmo, e volte sempre. Tudo que a gente faz para Deus é muito gratificante. É gratificante, é uma alegria muito grande dentro do nosso coração. Esse trabalho é um trabalho que nasceu como fruto do projeto Jesus Transforma, da convenção, foi abraçado pela PIB de Balsas
é fruto de crescimento, com certeza. Foi uma visão de implantação de igreja, foi um trabalho que já foi voltado para construir uma igreja. Essa igreja se organizou, essa igreja hoje tem templo. E foi nessa igreja que nós fomos enviados, fomos ajudados por ela na formação durante todas as etapas do ministério e tivemos a confirmação de Deus, dos pastores, dos membros, de que o Senhor estava realmente nos confirmando ao ministério e para a plantação de igreja, para que pudéssemos chegar ao ponto de estar iniciando uma congregação filha dessa igreja, organizando uma igreja que hoje é co-irmã. Nós hoje temos 3 congregações, uma congregação no bairro Potosí, congregação no bairro da Bacaba e uma outra congregação na cidade do Riachão. Ao tempo de 75 anos já organizamos igrejas, como a igreja Maranata, lá de Tarso Fragoso, a igreja Ebenezer, no bairro 13 dela, e recentemente a igreja Batista Central. Nós somos família de Deus, que Ele é a videira, Jesus diz isso em João 15, né? E nós somos os ramos. Nós vemos Ele falando em vários momentos, mostrando que nós pertencemos de fato ao Senhor. Estive em Balsas por 15 anos e pude ver o que é a gente atender à vontade de Deus. Muito interessante, quando veio o convite da igreja, eu cheguei a dizer não. Mas, revendo a minha situação com Deus naquela semana, vi que tinha errado. E a igreja aceitou a minha reconsideração. Eu tive o privilégio de estar na primeira Igreja Batista de Balsas por 15 anos. Nesse tempo, pude trabalhar com os adolescentes da igreja na escola bíblica dominical. Tive também o privilégio de trabalhar com o coral da igreja. Pude ver o que é a gente atender à vontade de Deus. Cheguei numa igreja que eu não sabia como trabalhar com ela. E Deus foi apontando caminhos. Essa igreja tem sido abençoada. E posso ver no ministério do pastor Juscelino um ministério que tem sido orientado por Deus. Isso mostra que quando Deus está na causa, quando Deus está na igreja, quando Deus está na vida do obreiro, tudo acontece como tem que acontecer. Primeira Igreja Batista de Balsas, e foi um privilégio muito grande estar aí. Somos nós, a noite.